Paz do Senhor, meus queridos irmãos, espero que vocês estejam bem, desfrutando da graça de Deus. Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Saiba Mais, programa da Escola Bíblica Dominical do nosso ministério. Esse programa vem abençoando as famílias ao longo desse último trimestre do ano, ao qual nós pegamos mais firme, né? E hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter ao meu lado a Verônica. Olá, muito prazer. Vocês acabam ouvindo eu sempre mencionar sobre a Verônica atrás das câmeras, e hoje eu tenho a honra dela estar participando conosco nesse dia para estar dando aula pra gente. Vê, se apresenta aí pra gente, Vê. A gente quer conhecer um pouquinho mais de você, sai um pouco ali de trás, fala um pouquinho mais sobre você. Eu sou a Verônica Brambila. Para quem não me conhece, eu sou casada com o Thiago Brambila. Muitos de vocês conhecem o Thiago, de ver ele nas fotos, nos vídeos da igreja. Esteve recente na caravana missionária. Foi. E eu comecei aqui com ele, né? Nós começamos aqui na igreja sem intenção nenhuma de foto ou vídeo, mas o Senhor já tinha um plano e tudo começou com o Thiago. Pegou a câmera, foi. De comprar. Ele sempre menciona, né? Foi aquele acaso que deu negócio, em família, deu certo. Para nós foi totalmente fora do que nós havíamos planejado, mas Deus já tinha planejado. Amém, né? Deus isso é já verdade. tinha o plano dele. E a igreja tinha acabado de comprar uma câmera, ninguém sabia mexer. Na época era o Rodriguinho que liderava ali o ministério, né, do Produções. Perguntou pro Thiago se ele não queria aprender, e foi quando ele descobriu que o chamado dele era realmente com uma câmera. Fazer produções, né? Produzir sim. vídeos, fotos. Sim, isso virou um negócio. Que legal. Hoje temos nossa empresa. Que legal. E eu já era formada em relações internacionais, mas não estava dando certo, né, na minha área de atuação. E ele me chamou para começar a fazer foto com ele, e vimos que era realmente o que Deus queria, que nós Que dava bom, né? estivéssemos em casal também. Que legal. Na profissão. Que bom, que bom. E temos atuado desde então. É um prazer atuar aqui na igreja, podendo levar a palavra de Deus através da foto, da live, dos vídeos. E vocês fazem um trabalho fundamental. A gente percebe que pós-pandemia isso ficou mais evidente, né? Com certeza. Essa necessidade de não somente ter um canal no YouTube, não, mas da igreja tá posicionada no digital. Sim, com certeza. Está posicionada nesse... O digital, ele alcança muito mais pessoas, né? Você consegue alcançar pessoas de outros países estando no digital. Isso é fato. Sem precisar ir até o outro país, né? Então, é uma maneira mais acessível de levar a palavra do reino. E na pandemia isso se intensificou. Isso. Foi até quando nós começamos a fazer as lives, né, aqui da igreja. Então, foi aquela necessidade, né? E surgiu tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E vamos viver coisas ainda maiores, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém, eu creio. Amém? Amém. A gente pode dar sequência à aula? Sim. Então, bom, nós estamos iniciando hoje a lição de número 8, né? A lição de número 8 fala sobre Abigail, sabedoria que desarma conflitos. É uma aula que eu tenho boas expectativas para essa aula, tanto pelo tema quanto pela Verônica que vai lecionar para a gente. A pressão aumentou. Conflitos da gente... Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte, para que alguma coisa boa aconteça, a gente se esforça muito. Mas para que algo dê errado, a gente nem faz esforço, já acontece, né? Isso é verdade. Então, conflitos às vezes também surgem assim. Existem batalhas que você precisa entrar para lutar, e às vezes existem batalhas que você não entrou, mas acabou que está batalhando, não é? E no caso de Abigail, né? Não foi nem ela que tinha começado, né? Exatamente. Mas ela entrou para interceder pelo marido, pela falta de sabedoria do marido dela, e salvou a casa dela, né? Eu confesso que eu não tinha ouvido falar de Abigail ainda. Interessante. Eu estudei sobre ela agora, né? E eu não sei por que eu não tinha lido sobre ela ainda, porque eu achei tão interessante a postura dela. Sim. Ela realmente teve muita sabedoria para lidar com a situação, Sim. né? O interessante dessa revista que nós estamos abordando aqui nesse quarto trimestre é que o autor ele traz personagens bíblicos que
algum deles não tinham tanta notoriedade. Outros vão ter, como vocês já viram algum, por exemplo, Davi, todo mundo conhece Davi, Josué é muito conhecido também, nós vamos ver mais para frente Pedro e assim por diante, mas tem outros nomes que às vezes passam um pouco batida pela gente. E Abigail é um desses nomes. Sim. Bíblica, Foi uma história tão curta, tão né? curta, uma história tão curta, mas com um aprendizado tão grande, Foi. não só para mulheres em si, mas para a resolução de conflitos. Todo ser humano precisa entender e aplicar o que nós vamos falar aqui hoje, que Abigail fez, não é verdade? Com certeza. Foi muito profundo, né? O direcionamento que ela teve. Porque pensar que ela não tinha a Bíblia para ensiná-la a agir dessa forma, né? Porque hoje nós temos aqui o Provérbios 31, ele fala da mulher virtuosa, a importância da mulher ser doce, da mulher ela ter sabedoria nas palavras, ela ser mansa nas palavras. E Abigail não tinha essa direção da Bíblia, né? Ela não tinha esse conhecimento, esse manual para estar seguindo. Esse manual, exatamente. Ela... Pelo testemunho dela... Ela que... sozinha, ela sozinha entendeu que isso era o certo a se fazer. Para contextualizar, né? Se você também ainda não tinha ouvido falar da história de Abigail... Então deixa eu ler o texto áureo Ok. e aí a gente contextualiza, pode ser? Melhor. Então vamos lá. O texto áureo, a história de Abigail, se passa em 1 Samuel, capítulo 25. E aí o autor da revista, ele separa o versículo 24 como texto áureo e diz assim: E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Aqui Abigail está se chegando até Davi e faz uma petição para ele. Ela quer falar com Davi. Pronto, agora você. Contextualizando, né, tudo isso, para encurtar, né, toda a história dela. Apesar de ser curta, né, vamos nos manter... Vamos manter de uma forma que fique mais sucinta, né? Tá. Para não tomar tanto tempo. Tá, fica à vontade. Davi, ele protegeu um grupo de pastoreio que estava com as ovelhas, né? Durante um certo tempo. E quando ele chegou na cidade, que estava o dono dessas ovelhas, o dono desse grupo de pastoreio, ele enviou uma mensagem a Nabal, né? Nabal. Eu tava sempre confundindo com Nadal, mas não é Nadal, é Nabal. Nadal é o tenista. Ele mandou uma mensagem para Nabal, de forma bem resumida, né? Nós cuidamos, né, dos seus bens, o que você teria para nos ajudar agora com a nossa caravana, né? E de uma forma, assim, muito educada. Ele abençoou a todos os bens de Nabal. Davi foi realmente muito educado nessa situação. Ele não chegou exigindo nada, né? E naquela época, realmente, grupos, assim, precisavam de proteção, porque havia muitos ladrões. Então, Davi não tinha obrigação nenhuma de ajudá-los. Mas ele quis ajudá-los. E Davi precisava agora de suprimentos e pediu ajuda a Nabal. Era como se fosse uma espécie de, poxa, eu te ajudei, me dá uma ajuda aqui agora, Exato. sabe? E eu só... Desculpa. Eu só estava procurando aqui se Davi já estava... Ele já era rei de Israel nessa época, né? Ele já tinha sido consagrado. Estava caminhando para tomar posse, assumir e ter todo... E ser quem nós conhecemos como Davi, né? Ele já tinha um certo poder, digamos assim. Ele já tinha fama das conquistas. Sim, ele já era conhecido. Ele não era um completo estranho, né? Então as pessoas sabiam quem ele era, mas aqui no texto diz que Nabal era rude e mau. Então, mesmo Davi sendo Davi e agindo, né, com essa bondade para com os bens de Nabal não quis ajudar Davi. Ele mandou, na verdade, uma resposta bem mal educada para Davi. Foi bem rude, né? Bem rude mesmo. E isso colocou em risco toda a casa de Nabal. Um dos servos de Nabal ficou sabendo disso e foi avisar a Abigail, que era a esposa de Nabal. Abigail, sabendo disso, ficou extremamente preocupada, pegou vários suprimentos e foi até Davi, para justamente interceder pela casa dela, para evitar com que Davi
tivesse algum tipo de ofensiva, tivesse algum tipo de retaliação. De retaliação, exatamente. Tá. Então aqui que entra esse textuário que a gente leu, né? Que ela foi até o encontro de Davi, lançou-se aos seus pés e começou a interceder, não foi? Isso, clamando realmente por misericórdia, porque ela sabia que a única resposta de Davi seria realmente a violência, porque era o contexto da época, certo? Novamente, ele era uma pessoa de poder, né? E agir assim com tanta rispidez com um homem desse era uma desonra. Davi era aqui já, como nós havíamos mencionado, já existia a fama de Davi. Sim. Ele já era um guerreiro muito conhecido. Ele já tinha status social. As pessoas viam que Deus estava com ele. Já sabiam que ele seria o próximo rei, que o seu reino seria confirmado e assim tudo mais aconteceria, que Samuel já havia ungido Davi, sim. Enfim. Davi não era qualquer um. Exato. E talvez foi assim como Nabal agiu com Davi, como se ele fosse qualquer um, não é? Foi muito imprudente da parte dele, né? E o que me chamou a atenção, né? Abigail intercedeu, Davi ouviu a Abigail, ele aceitou a esse pedido de desculpas e toda essa clemência que ela fez pela casa dela. E ele ainda disse que ela era abençoada por fazer isso, porque ela realmente salvou a todo masculino da casa. Davi mataria todos os homens que habitavam ali, né? Sim. Então, graças a ela, ele poupou desse massacre. E algum tempo depois, se eu não me engano, o que está escrito aqui, foram 10 dias depois disso, o Senhor tirou a vida de Nabal. Ele feriu Nabal com uma doença, Abigail ficou viúva, e Davi, ao saber disso, pediu Abigail em casamento, então ela se tornou a segunda esposa de Davi. De tanto que ela chamou a atenção dele, né? Ela tinha muita formosura, muita beleza, mas também muita sabedoria. E então, o que me chamou muita atenção dessa atitude de Abigail foi, primeiro, ela em nenhum momento foi querer ir para Nabal, ir para o marido e dizer: o que você fez, sabe? Você tá louco? Como que você fez isso? Ela não procurou ir atrás do marido. Justificativas do marido, né? Para dizer assim: você tá errado, você vai matar a todos nós e agora eu que vou ter que ir atrás para resolver isso. Ela não fez isso em nenhum momento. Ela conhecia o marido que tinha. Conhecia. E o que ela fez? Ela tomou uma atitude. Ela decidiu ela mesma tomar uma dor que não era dela. Mas que inevitavelmente chegaria até ela, né? Chegaria até ela. Não foi ela que começou, mas ela tinha certeza que ela teria pelo menos uma chance de acabar, né? De evitar qualquer massacre. Sim. Então, ela pegou os suprimentos, foi até Davi, intercedeu pelo marido, ao invés de reclamar com ele, intercedeu com palavras mansas, humildes, assim como eu comentei, né, está em Provérbios, Abigail, ela teve toda a atitude da mulher virtuosa de Provérbios, sem ter este guia na época, né? Foi totalmente dela mesmo, era dentro dela esse tipo de atitude. E salvou a casa dela. Então, nos traz realmente uma reflexão. Podem surgir muitos problemas na nossa casa que não fomos nós quem começamos, mas nós, como mulheres virtuosas, temos esse poder de nos ajoelhar, clamar pelo Senhor e interceder pela nossa casa. Eu queria até fazer um paralelo, já que você trouxe isso, né? Sobre mulheres que intercedem, mulheres virtuosas e tal. E em Provérbios tem esse contraste da mulher virtuosa e da mulher louca, da mulher tola, da mulher insensata. Verdade. Né? Então, a mulher louca destrói o seu lar, mas a sábia edifica. E você mencionou sobre Davi ter tido 2 esposas nesse momento aqui, né? A primeira delas é a Mical. Ela era a terceira, é verdade. Que Mical não estava com Davi nessa época, né? É verdade. Não, nessa ocasião. Nessa ocasião. Isso. Mas Mical já havia sido prometida para Davi quando ele venceu Golias. Sim, né? É que Saul, ele pegou raiva de Davi e acabou dando Mical como esposa para um outro homem, né? Aí depois tem todo Depois aquele contexto. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que em um momento da história, a Mical, quando a Arca da Aliança volta para Israel, Davi começa a se alegrar com o povo, dança e tudo mais, aquela coisa toda. E lá da janela, Mical vê isso e despreza Davi, né? E depois o repreende, como um rei age dessa maneira e tal.
e começa a repreender Davi. E aquela atitude foi uma atitude tola. É verdade. Ali ela destruiu o seu lar. Mical nunca gerou um filho para Davi. Já a gente vê Abigail como uma mulher sábia, que tendo um marido tolo, usou de sabedoria para lidar com a autoridade, né, como você estava mencionando. Então, esse contraste de mulher louca, mulher tola e mulher sábia ainda vale para os nossos dias. Não somente mulheres, né? Não queria ser aqui, mas o homem também. Tem muito homem tolo também. Tem muito homem que destrói o seu lar. Gente, tem muito homem que está preso em vícios terríveis e está destruindo os seus lares. Não é verdade? Com as escolhas erradas. Com as escolhas erradas. A gente vê Nabal aqui e acha que, Nabal não tem Nabal hoje. Não, mas tem muito Nabal hoje. Tem muito Nabal hoje. Não é verdade? E toda Abigail casada com Nabal carrega um fardo. Não é verdade? É verdade. Então, você mencionou que ela intercedeu pelo seu marido, que ela fez o papel que era para ele ter feito. E aí a gente entra, as mulheres podem falar melhor do que eu, mas o quanto há inversão de papéis. Sim, sim. Não é? É uma linha muito tênue, né? Uhum. Porque quando o homem ele não desempenha o papel de homem, né, com sabedoria, a mulher ela tem essa urgência dentro dela, né? Eu preciso fazer alguma coisa pela minha casa. Eu preciso tomar as rédeas de alguma forma. Isso. E acaba realmente indo para um lado não tão bíblico, né? Porque não é da mulher essa responsabilidade, né? É do sacerdote. É de prover, é de guardar, de orar. Toda essa parte pesada, digamos assim, do lar é do homem, né? A mulher, ela realmente administra, ela cuida, ela zela, ela intercede. E é muito triste de ver mulheres tendo que, muitas vezes, se colocar à frente para tentar salvar o lar por desespero. Mas existe uma coisa que o diabo se aproveita disso, que é da influência da mulher no lar. A mulher, ela tem uma influência muito grande no marido dela. Sim. Então, se nesse caso ela usar dessa influência para lançar o marido, levantar ele, não somente interceder, né? Existem muitos caminhos que você consegue, através de psicologia também, utilizar realmente, fazer uma metanoia na mente do marido para que ele tome essa posição de homem. É realmente fazer uma transformação na mente do marido. Sim, e de forma sábia. Não tomando as rédeas, não querendo utilizar de artifícios feministas, digamos assim, para fazer isso. Mas realmente lançá-lo, mas de uma forma com que não seja uma imposição, entende? Sim, entendo. Precisa ter muita realmente sabedoria e estudo sobre isso. Mas a Bíblia, ela nos guia nisso. Para realmente incentivar o homem a buscar um emprego digno, a buscar ter responsabilidade, e fica realmente desafiador se a mulher ela não tiver esse direcionamento, ou ela mesma quiser resolver tudo por ela mesma, né? Sim. Você vê a Abigail, ela poderia ter feito isso, mas o que ela preferiu fazer? Interceder. E o Senhor, ele achou graça na Abigail, né? Tanto que ele não deixou a Abigail viúva. Naquela época era muito difícil para uma mulher, né? Estar viúva ou estar solteira era uma época muito dura, né? Muito difícil. E ainda mais ela com posses também, né? Era difícil para tudo. Tanto para, a gente viu sobre Ruth e Noemi também, era difícil para mulheres viúvas que não tinham nada. E também era difícil para mulheres viúvas com uma aquisição. Porque naquele contexto, né, era o homem que direcionava essas coisas, não é verdade? Sim, sim. E aí você vê uma mulher com... E agora com essas posses aqui? O que vai ser? Exato. Quem pode se aproveitar? Muitos poderiam se aproveitar, mas ele permitiu com que Davi realmente se encantasse por ela. Então o Senhor cuidou até disso, né, com Abigail. E eu fico pensando também... Davi teve mais esposas. E o Senhor nunca confirmou isso a Davi. É um relato histórico. Ele teve, não é que Deus mandou ter.
Mas eu fico pensando sobre nesse encantamento que Davi teve por Abigail, não é, Everton? Porque, assim, a sabedoria, a beleza de Abigail, a Bíblia relata que ela é formosa, uma mulher sábia, uma mulher madura. Eu acho que esse composto dessa mulher madura, não mulher impetulante, mas uma mulher madura mesmo, bem decidida, bem localizada em quem ela é, eu acho que atraiu a esse Davi. Porque é diferente também da Betseba. Talvez uma mulher mais jovem, mais sensual, aquele negócio de conquista, não é? Uma coisa mais carnal. Isso. Então eu acho bem interessante quando a gente pensa nesses contrastes, né, das mulheres que Davi teve. Sim, com certeza. E a Abigail, ela é uma personagem que, ainda que pouco conhecida, ela é marcante. Ela é uma história muito profunda de ensinamento, né? Ela é curta, mas ela tem uma profundidade de reflexão, e o Senhor, ele não deixa realmente nenhum ponto solto, né? Tudo o que ele descreveu na Mulher de Provérbios foi, se eu não me engano, no contexto ali histórico, foi depois de Abigail, não foi? Foi depois. Foi escrito depois. Então, assim, o Senhor, sabendo que isso já seria escrito, ele fez questão de colocar Abigail na história para mostrar, olha, esta é a mulher virtuosa que agiu com sabedoria sem antes saber da minha palavra, né? Sem antes saber que este era o desejo do meu coração. Então você vê, ela tinha palavras doces, o poder da influência da mulher no lar, né? Ela ter essas palavras doces para com o marido. O diabo, ele sabe do poder que a mulher tem para influenciar, e ele realmente tenta tirar isso ou com palavras duras, ou com falta de oração, porque a mulher que ela não intercede pelo lar, há uma brecha, que tem que ser o casal, né? Sim, sim. A mulher que ela tem uma influência boa com os filhos, ela cria bons filhos. A mulher tem uma influência muito grande no lar. E se ela não estiver enraizada na palavra e tendo essas virtudes, assim como a Abigail teve, ela pode causar até a destruição do próprio lar. Se o homem também não tiver a sabedoria, junta o tolo com o tolo, acaba realmente destruindo o lar, infelizmente. Então, o Senhor nos deixa esse ensino, né? Ler a história de Abigail, ler a Mulher de Provérbios, e a partir disso nos dar um direcionamento. Esta é a minha vontade, é este que é o caminho para um lar em equilíbrio, para um lar com harmonia, dentro da palavra, dentro da vontade de Deus. E isso é possível? Com certeza, não é fácil. Não é fácil. Porque, como eu comentei, o Nabal foi muito tolo. Foi. E a mulher tem sempre um senso profético, digamos assim, né? Não, as mulheres, elas estão antenadas, estão conectadas de uma maneira diferente. O Senhor deu de presente pra gente, desde o ventre. Você vai ter essa capacidade de prever que o seu marido vai fazer uma coisa de errado para você poder avisá-lo. Não é uma garantia de que eles vão sempre ouvir, né? Mas é também sabedoria nossa, se acontecer algo de errado, não chegar e começar uma briga. Eu avisei, eu falei que ia dar errado. Isso realmente acaba destruindo o lar. Isso. Né? Provérbios também fala, né? Que é pior uma mulher... Como é que ele diz o nome? Como é que diz lá? Mulher rixosa pior que uma casa com goteira. Melhor morar no canto do quarto do que junto com a mulher rixosa. Mas é usar dessa doçura da Abigail. Seu marido... Você avisou seu marido, amor, eu acho que não vai dar certo. Seu marido foi lá, quis pagar pra ver, acabou dando uma coisa de errado. Amor, o que eu posso fazer pra te ajudar agora, pra gente reverter essa situação? Sim. É ter a sabedoria de trazer de volta o original do que Deus queria, né? Tem muito ensino feminista hoje em dia que eu abomino, querendo dizer, não, porque você tem que se impor com seu marido, porque... Você tem que... Não, você não tem que nada. Você tem que obedecer a palavra. Amém. Você tem que ler o que Deus determinou para ser uma mulher que edifica o lar. Então, evitar conflitos é a primeira coisa dela. Porque casar não é fácil. Não. Casamento é
é conversa, é diálogo, é evitar constantes brigas, é ter realmente flexibilidade. E assim, da mesma forma que os homens erram, as mulheres também erram. Sim. Então, quando o homem vê que você tomou uma atitude serena, uma atitude dócil, ele também vai pensar, poxa, quando eu errei, ela não veio querer jogar na minha cara. Então, agora eu vou ajudá-la a consertar o erro dela. E muito maior é a autoridade de um sacerdote do que de uma mulher. Então, eu vejo, às vezes, se eu tomo alguma decisão errada em casa, o Thiago consegue resolver o problema muito mais rápido do que quando eu tento ajudá-lo a resolver alguma coisa, né? Porque o homem, ele tem essa habilidade e o Senhor deu também essa bênção para o homem, né? De resolver os problemas da casa de uma forma muito mais eficaz do que a mulher. Então, é procurar realmente ter esse equilíbrio, fazer um bom casados para sempre. É verdade. Os cursos muito. Estão aí para ajudar, gente. Nós temos a palavra de Deus, que é a revelação inspiracional do Espírito Santo do Senhor. Nós temos os cursos aqui do nosso ministério. Eu estou até usando as pulseirinhas aqui, homem ao máximo, famílias seladas, porque é uma coisa que... É um discurso, Verônica, esse seu discurso, ele é contrário mesmo ao que nós estamos ouvindo hoje em dia afora, né? Eu estou na universidade e diariamente eu ouço essas coisas. É comum você ouvir isso, né? A gente tem que estar blindado e sabendo quem nós somos e em quem nós estamos firmados, não é? Tanto o homem quanto a mulher. Então, ouvir você discursando assim me enche de alegria e de esperança. Amém. Porque nós estamos vendo que o que está sendo pregado e semeado em nosso ministério é bíblico, não é? Com certeza. É a palavra do Senhor. Com certeza. E essa igreja, ela é uma igreja que investe na família, né? Sim. E nós ouvimos tanto isso, né, desses discursos que você tem falado, justamente porque o diabo sabe do poder, da influência da mulher no lar dela. E ele quer tirar isso. Na verdade, ele não quer tirar, ele quer usar de forma contrária, de forma errada, né? Da forma que é desagradável a Deus. Tudo que o diabo quer é deturpar aquilo que Deus criou. Com certeza. Em todas as áreas. Em todas as áreas. O que ele quer é destruir a criação do Senhor. Com certeza. E ele é ardiloso nisso. Isso. Então, nós que somos casados, temos nossos filhos, filhas, a gente precisa, irmãos, é sério, a gente precisa estar sendo guiado pela palavra de Deus. É necessário, às vezes, abrir mão de algumas amizades. Talvez o senhor queria falar com alguém aí agora nesse momento. Abrir mão de algumas amizades, de alguns hábitos. Parar, você que é casado, meu irmão, evite ficar saindo com muitas pessoas solteiras. Você é casado. Você deveria estar acompanhado de pessoas casadas também. Com certeza. De pessoas que estão vivendo o mesmo momento que você está vivendo. Porque senão a gente começa a olhar para a cerca do vizinho. E aí você começa a fazer comparações. Com certeza. Aí você começa a comparar a sua esposa com outra pessoa ali, o seu esposo com outro ser ali, e essas comparações você vai levar para sua casa, você vai levar para sua cama. E é aí onde começa a destruição no seu lar. Então não seja um Nabal, não seja rude, não seja ignorante. Talvez eu estou falando muito para homem, porque os homens, a gente vive numa crise. E a lição, ela aponta realmente muito para a tolice deste homem em questão. Né? Uhum. Então, ela fala não somente como uma mulher deve agir, mas como o homem não deve agir. Isso, exatamente. Como o homem não deve agir. Né? Se não fosse Abigail ali naquele momento, a gente sabe que depois Nabal acaba morrendo. Mas não somente Nabal morreria, mas toda uma casa seria destruída. Vários inocentes. Poder de uma decisão. Sim. Poder de uma atitude. Conflitos, né? A lição de hoje é como evitar conflitos com sabedoria. Exato. Não sendo um Nabal e sendo uma Abigail. Uma pessoa humilde, uma pessoa que antevê situações, uma pessoa que intervém em situações, pessoa que reconhece, né, a autoridade de outra pessoa, pessoa que reconhece o erro. Ela foi muito generosa também. Exatamente, ser generoso. Ela ofertou, tem descrito aqui no texto, né? Eu até tomei, desculpa, eu acabei falando demais, Verônica. Não, imagina, não.
Fica... Então, Você está dando a aula. Você que conduz aqui. É que eu não vou achar aqui agora, mas ela dá muito recurso da casa dela para Davi. Ela poderia muito bem ter chegado só com os 20 mil pães que ela tinha separado. Ela separou pão, ela separou carneiro, ela separou grãos, ela separou queijos, ela separou muito, e do bom e do melhor da casa dela. Sim. Tudo aquilo que o marido não fez, que Davi pediu, que ele negou. Que ele negou aquilo. Abigail deu, eu acho que de sobra ainda. A Abigail foi lá e fez. Eu queria ler rapidamente, só para dar mais um contexto bíblico aqui, algumas palavras de Abigail, só para a gente mergulhar um pouquinho mais. Eu queria começar já no versículo 30 do capítulo 25 de 1 Samuel. Abigail, estou usando a NAA. Abigail vai dizer o seguinte para Davi: E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou ao seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, Abigail sabia das promessas de Deus para aquele homem que ela estava ali intervindo, né? Abigail sabia disso. Então o meu Senhor, falando para Davi, não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Olha que palavras sábias essa daqui. Abigail teve artimanha. Ela falou: olha, Davi, Deus vai fazer aquilo que prometeu para você. E quando ele fizer isso, lá na frente, você vai olhar para trás e não vai se arrepender, porque você não derramou sangue inocente. Se hoje você derramar sangue inocente, quando Deus fizer o que prometeu, lá na frente você vai ter arrependimento. Por quê? Vai ter sangue inocente em suas mãos. Olha só. Que direcionamento. Que direcionamento, Verônica. Sensibilidade, né? Exato, sensibilidade. Noção profética, talvez. Noção do que estava acontecendo à sua volta. Não estar alheio ao que ocorre à sua volta. Sim. Nos faz evitar conflitos, não é? Com certeza. E vem muito de encontro a realmente aqui, Provérbios 31, 26. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Foi o que ela usou. Uau, incrível isso. Amém. Amém. A gente poderia passar ainda mais vários minutos aqui falando sobre Abigail, mas eu queria te incentivar a ler a sua revista ou a ler o capítulo 25 de 1 Samuel. Não é? Vale a pena. Vale muito a pena. Vê, você tem considerações finais sobre essa aula de hoje? Não. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a você e irmãos. Pode falar. Eu só creio que o Senhor realmente transmitiu aquilo que ele queria, né? Amém. Somos Eu apenas também. um canal, somos apenas o vaso do oleiro. Minha oração é que realmente o Espírito Santo possa, através dessa aula, falar com os corações, com pessoas que precisem ouvir esse ensinamento. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu desejo o mesmo também. Eu sempre falo sobre a equipe de mídia que nos abençoa, né? Então, eu sou realmente grato. Se não fosse vocês, Verônica, Bran, até mesmo a Lari que veio aqui gravar com a gente esses dias também. Ela é uma bênção. É uma bênção. Minha pupila. Tá treinando muito bem, viu? Parabéns. Nada disso, irmãos, é possível sem esse pessoal aqui. Nada disso é possível sem a Verônica, sem a disponibilidade. Nós fazemos tudo voluntário, então o mínimo que nós pedimos é que você ore por essa equipe. Amém. Ore pela equipe de produções, ore pelos ministérios da nossa igreja, pela liderança de cada um desses ministérios. Amém. Porque o nosso intuito não é ficar conhecidinho ou famosinho, mas é que a palavra do Senhor chegue aos lares, chegue cada vez mais nas famílias e que haja transformação através desse vídeo, através de um culto que é transmitido e assim por diante. Amém? Amém. Não me esqueci, temos o Tel School, nosso seminário de teologia. Se você gostou dessa aula aqui e quer se aprofundar ainda mais em conhecimento bíblico,
procure o seu pastor ou nos procure. Mande uma mensagem, até mesmo aqui pelos comentários do YouTube, para estar entrando em contato com a gente. Nosso seminário é 100% presencial. Nós temos aulas às segundas-feiras, às 19h30 e aos sábados, às 8h30 da manhã. Nós estamos finalizando a primeira turma, porém o curso é dinâmico. Então, em dezembro, nós retornaremos com a nossa primeira matéria, que é sobre introdução à Bíblia, bibliologia. E você é muito bem-vindo para estar fazendo uma aula gratuita, estar experimentando esse projeto que nós temos, tá bom? Então, eu espero que você seja abençoado pelo Senhor por ter nos acompanhado até aqui nesse conteúdo. Agradeço mais uma vez a Verônica. Muito obrigado, minha querida amiga. Eu que agradeço a oportunidade. Ao Bran, que está aqui atrás. Deus abençoe sua vida, Bran. E quer encerrar? Fique à vontade. Só isso mesmo, que o Senhor conduza todos os próximos ensinamentos daqui para frente, finalizar essa revistinha realmente alcançando muitos corações. Isso. Amém. Então é isso, irmãos. Deus abençoe você e até a semana que vem. Fica na paz. Tchau, até mais.